Olá, meus amigos. Estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV. Desejo a todos muita paz e muita harmonia. Obrigado pela companhia de vocês desde já. Obrigada a vocês que estão aqui conosco, celebrando mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o finalzinho do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos textos de um espírito israelita, de Fenelon e de Erasto. São 3 instruções dos espíritos. Mas antes nós vamos fazer uma leitura do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico, onde no capítulo 66, o benfeitor vai nos trazer a definição do que é ser espírita, muito importante para nós que queremos nos encaixar nessa definição. Vamos ao texto. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. O espírita rende constante preito de amor a Deus, começando na própria consciência. O espírita considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne o santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual for a posição em que se encontra. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso, ou seja, não existe sacerdócio no espiritismo e principalmente não existe celebração de cultos espíritas pagas, né, em troca de dinheiro, não existe isso. Sabe-se um espírito em evolução, então todos nós espíritas sabemos que somos espíritos ainda no processo de evolução e até por isso nós não exigimos dos outros qualidades perfeitas que ainda não possuímos. O espírito aceita sem revolta as dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar em que ela traçou para si mesma. Então, nós aceitamos as provas da vida diante desse conhecimento. E são resultados das nossas próprias obras. O espírito empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que, se melhorando, vai conseguir melhorar tudo em torno, à medida que a gente procura se melhorar. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação da sua própria fé. Então, a gente não faz proselitismo, não tenta convencer as outras pessoas, mas sim demonstra tudo que a gente acredita através das nossas próprias atitudes. A ideia é essa. O espírito exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive, sem acusações, sem agressividade, porém com bom senso. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete, sem escolher, sem a pretensão de achar que vai fazer tudo sozinho. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos, simplifica o quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigada a cultivar preconceito algum. Aceitar o defeito dos outros sem necessariamente se achar no direito de possuir os mesmos defeitos. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso,
será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei cristã, porém dar-lhe execução. É justamente sobre esse capítulo 1 que a gente vai falar hoje. E é isso, meus amigos, somos aprendizes infatigáveis do progresso, vamos assim iniciar o nosso evangelho e fazer a nossa prece. Quem quiser pode deixar uma água aí para ser fluidificada durante a nossa prece e durante o estudo do evangelho de hoje. Fechando os nossos olhos para nossa melhor concentração, colocando na nossa tela mental a imagem amorosa e amiga do Cristo. Vamos nos dirigir a Ele agora. Amigo e Mestre Jesus, disseste que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali tu estarias. Estamos reunidos aqui hoje. E na certeza da tua presença entre nós te pedimos. Fortalece-nos o bom ânimo, renova a nossa esperança, a nossa fé, para que nós possamos trabalhar sempre para o nosso crescimento e o crescimento daqueles que estejam à nossa volta. Faz com que nós possamos entender melhor as tuas lições nesse momento, para que possamos levá-las para a nossa prática diária. Amigo Jesus, derrama sobre toda a terra o lenitivo da tua paz, que os angustiados possam ter novas esperanças, que os incrédulos possam começar a acreditar, a ver uma luz no fim do túnel, que nós possamos juntos caminhar para o bem-estar da humanidade como um todo. Que assim seja. Meus amigos, nossos comentários de hoje são sobre o capítulo 1 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, já naquela parte final, onde nós temos as instruções dos Espíritos. E lembrando que esse capítulo é Não vim destruir a lei. E o primeiro comentário, ele vai falar sobre a nova era. É um comentário assinado por um espírito israelita, ele não fala o nome, então é um anônimo, mas o autor da mensagem, ele vai se manifestar novamente mais tarde na Revista Espírita de 1861, assinando com o nome de Mardoquê, e dizendo a todos que o espiritismo é a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, ela era apropriada aos homens daquele tempo. Mas depois a humanidade progrediu em ciência e moralidade, e hoje é preciso alargar as bases do ensino, até porque o nosso destino é crescer e evoluir. Deus não quer que nós fiquemos sempre no mesmo ponto. E por isso o que era adequado há 5.000 anos precisa agora ser complementado com acréscimos de moralidade e de valores humanos. Moisés teve a missão de se tornar conhecido entre os hebreus, de trazer o monoteísmo, de trazer os mandamentos que eram já uma semente do que depois seria a moral cristã. Moisés foi um dos faróis a iluminar a estrada da humanidade. Mas depois de Moisés veio o Cristo, não para destruir a lei, mas para cumpri-la, revestindo essa lei de uma nova moral, através da qual Deus agora é Pai, é visto como Pai e não como um soberano que castiga, né? E os homens, consequentemente, são irmãos, todos eles. As lições de Jesus, elas se resumem através da caridade e do amor ao próximo, através do reconhecimento de que a humanidade se constitui em uma só família, que são os filhos de Deus. E essa instrução de Mordecai, ela se finaliza dizendo que agora é iniciada uma nova era, na qual a humanidade já amadureceu um pouco mais e precisa abraçar de forma coletiva as ideias do Cristo. Então, nós precisamos evoluir como sociedade. E que esse movimento coletivo, ele vai se dar e já está se dando com muitas lutas, com muitos desafios, porque é através da superação desses desafios que nós vamos atingir um patamar mais alto.
um novo patamar onde a beleza, a moral elevada e a ciência para o bem estarão juntas, proporcionando um ambiente mais feliz e mais pleno. De uma forma resumida, a mensagem desse espírito israelita vai trazer que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo a concluirá. E é assim que essa primeira instrução termina. Aí vem a segunda instrução, que é do espírito de Fenelon, que completa a mensagem anterior, dizendo que depois do Cristo, a humanidade entrou em um período de trevas, o que de fato aconteceu no momento em que o cristianismo se torna a religião oficial, mas os sacerdotes, de uma maneira geral, eles não levam para a prática os princípios básicos que Jesus deixou. Então, era um cristianismo que não era praticado. E é claro que havia exceções. A gente se lembra, por exemplo, do Frei Damiano, no livro Renúncia, aquele que auxilia a mãe de Alcione, né? E esse Frei Damiano, ele era o próprio Emmanuel em uma das suas encarnações. Só que, infelizmente, a Inquisição manchou a história. No caso de Frei Damiano e de alguns outros religiosos, eram realmente exceção. Os religiosos verdadeiramente cristãos, eles eram minoria ali, a maioria queria o quê? Atender os seus interesses próprios. E, ao mesmo tempo, a Inquisição, ela também reprimiu a ciência. Por quê? Porque todo o conhecimento era restrito e encerrado pela própria igreja. O cidadão comum não sabia nem ler, alguns reis não sabiam ler e escrever, para a gente ter uma ideia. Imagine o cidadão comum. Então, não havia acesso ao conhecimento. O conhecimento era propriedade exclusiva da igreja. O tempo passa, a Inquisição é suprimida, aí a ciência vem à tona, né, vai passar a predominar e, por sua vez, tenta se destacar, se distanciar o máximo possível da religião, negando, inclusive, a espiritualidade. E essa situação, ela se prolonga em várias áreas até hoje, em que a ciência está completamente dissociada de qualquer princípio de espiritualidade que a gente possa imaginar. A ciência é puramente materialista. Só que, Fenelon vai dizer, em um determinado momento, os espíritos comandados pelo espírito de verdade começaram a se manifestar, começaram a trazer à luz a doutrina que foi codificada por Kardec, que é a doutrina dos espíritos. O espiritismo, que é de ordem divina, pois se assenta sobre as leis da natureza, sobre a qual a ciência também se assenta, mas ainda não existe esse casamento integral entre ciência e religião, é alguma coisa que vai acontecer ainda no futuro, mas o espiritismo, ele traz essa revolução moral e principalmente a proposta de que cada um de nós, mesmo nos considerando muito pequenos diante da grandeza da obra divina, mas que cada um de nós coloque na prática a realidade que os espíritos nos trazem, que parta para o trabalho e que busque trabalhar para que coletivamente a humanidade possa construir a paz universal. E como é que isso é feito? Cada um tratando de melhorar a si próprio. Porque se cada um se melhorar, a sociedade como um todo vai atingir também essa nova era de que o espírita israelita falou na instrução anterior. E assim Fenelon termina a sua instrução dizendo que é preciso, nesse momento, que a gente trabalhe para se melhorar. E aí a última instrução, ela é trazida pelo espírito Erasto. Erasto, que foi um dos discípulos do apóstolo Paulo. E ele vai trazer justamente, ele vai falar do quanto é importante, uma vez que a gente entra em contato com esse conhecimento, a gente seja muito decidido a levar para a prática. Então, ele vai reforçar o que os dois anteriores falaram. Então, ele vai mencionar duas pessoas bem conhecidas nossas, né? A primeira é Santo Agostinho,
Santo Agostinho, que tinha uma mãe cristã, que era Santa Mônica, mas ele, num primeiro momento, prefere acompanhar o ateísmo do pai. Então, ele começa a sua encarnação totalmente entregue aos instintos materialistas, como pagão, mas em um determinado momento da vida dele, ele entra em contato com os ensinamentos de Jesus. Então, até então, ele não tinha tido esse contato tão próximo, até porque a mãe não tinha muito como chegar até ele, já que o pai ele tinha pensamentos distintos, né? O pai dele era pagão. Mas no momento em que Santo Agostinho entra em contato com as ideias do Cristo, principalmente através dos sermões de Santo Ambrósio, que viveu em torno de 300 depois de Cristo, e também através das cartas de Paulo, a partir desse momento ele se torna instantaneamente um seguidor do Cristo e veio a se tornar um grande filósofo cristão. Mas o que é importante aí na mensagem de Erasto é a gente perceber que Santo Agostinho era uma dessas pessoas que, quando decide alguma coisa, ele abraça essa decisão e começa, a partir daquele momento, a buscar agir de acordo com essa decisão. Então, Erasto está chamando a atenção justamente para isso. E ele fala, da mesma forma que São Paulo também mudou completamente de vida às portas de Damasco ao ter uma visão do Cristo. Então, a partir do momento que entra em contato com uma verdade, com uma realidade, passa a agir, ou pelo menos passa a buscar agir de acordo com aquela nova realidade. Então, Santo Agostinho, a partir do momento que se torna cristão, ele passa a adotar um estilo de vida muito simples, ele vende todos os seus bens e ele passa a dedicar os seus dons a Jesus. Ele se torna um filósofo cristão. E se a gente pegar, então, essas 3 instruções dos Espíritos, que são só essas 3 que tem no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for fazer uma síntese das 3, nós vamos perceber que o que eles estão dizendo é que, em todos os tempos, de alguma forma, as mensagens úteis para a nossa evolução, elas estavam sendo trazidas até nós, de acordo com a nossa maturidade, naquele determinado momento. Mas essas revelações, elas foram trazidas em momentos distintos. Para muitas pessoas já foi o suficiente para reorientar a vida. Muito possivelmente a gente estava encarnada à época de Paulo, à época de Santo Agostinho, mas não foi o suficiente para nós. Só que agora chegou o momento da humanidade como um todo fazer o mesmo. Chegou o momento da gente abraçar a proposta que Emmanuel nos faz nesse texto que nós lemos no início do Livro da Esperança. Nós que somos obreiros da última hora, nós que abraçamos a doutrina espírita, que é eminentemente prática, chegou o momento da gente arregaçar as mangas e começar a buscar o caminho para servir. Servir antes de sermos servidos. Respeitando a nossa vida, respeitando a vida do próximo, trabalhando para construir uma sociedade mais justa e mais humana. Não fazendo do espiritismo mais uma religião de fachada, mas honrando os princípios nos quais a gente acredita, trazendo para a prática as coisas que a gente acredita. Honrar as verdades com a prática. Essas verdades que são a lei da justiça, amor e caridade. E é assim, meus amigos, é dessa forma que os espíritos trazem essas instruções no finalzinho do capítulo 1 do Evangelho, e assim nós vamos encerrar fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que fortaleça o nosso desejo de trabalhar e de progredir sempre. Vamos lá? Agradecendo a espiritualidade amiga por esse momento de reflexão. Que nós possamos realmente trabalhar sempre pelo nosso crescimento, trabalhar sempre para um autoconhecimento, através desse autoconhecimento, buscar modificar aquelas coisas que ainda não se encontram da forma como a gente gostaria, construir as virtudes que nós queremos ter, colocar em ação as práticas da caridade, caridade material, a caridade moral,
trazer para a nossa vida um ambiente de harmonia, de tolerância, de perdão e de amor ao próximo. Jesus, nós agradecemos por esse momento e nós te rogamos que a sua paz esteja conosco, nos acompanhando sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigada pela companhia de vocês e muita paz a todos.